importante para tratar nesse momento aqui no jornal, assim como todos os outros temas, mas esse também particularmente aí aos paranaenses, porque vamos falar sobre as finanças do Estado. Recebemos ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Manhã o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara. Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Beatriz, bom dia, Rafa, bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes. Ortigara, então, para a gente começar falando a respeito das finanças do Paraná, né? Vamos já destrinchando aí um dos principais temas relacionados às contas públicas, né? Como que está a arrecadação? Também na última apresentação da Assembleia Legislativa foi posto lá em relação à dívida do Estado do Paraná. Em 2024, o Estado arrecadou 69 bilhões e 300 milhões de reais, é um aumento de 5,5% em relação a 23. Então, olhando para o balanço e explicando para quem nos escuta como está a arrecadação e também do que se trata a dívida hoje do Paraná. Em 2014, o nosso Paraná quebrou. As finanças foram para o ralo, ou seja, não havia dinheiro para pôr gasolina em automóveis. Era uma figura, não é caricatura, era real. O Estado fez um ajuste fiscal doído, né? Segurou gastos de pessoal, segurou gastos toda ordem, não pôde fazer investimento, mas colocou as contas em dia. E desde então nós perseguimos um padrão, né? Ser a melhor condição fiscal do Brasil. E hoje, felizmente, colhemos resultados. Em novembro de 2024, pela primeira vez na história, o Tesouro Nacional, a STN, disse assim, parabéns, Paraná, nota A. O que é isso? É conta em dia, é liquidez, é poupança, é capacidade de investimento. Isso, por si só, põe um quadrinho na parede e seja feliz, não. É sinal de que as coisas são, de alguma forma, gerenciadas de forma correta. A economia nossa vem bem, ela cresceu forte em 23, o dobro do Brasil, cresceu menos que o Brasil, embora dados preliminares, em 2024, por conta aqui de seca, derrubou safra de soja, safra de milho, mas é um crescimento mesmo assim consistente, um pouco abaixo do 3,4 do Brasil, talvez 3,2. Nosso PIB deve fechar 24, 715, 719 bilhões de reais, que é um PIB consistente, é um PIB razoável. A economia está rodando bem, a nossa economia está rodando bem, nós estamos com desemprego baixo, pressão no mercado de trabalho, nós estamos em que pesa a inflação, doendo no bolso da família, do consumidor, que é o debate nacional, nós temos a economia rodando bem e por isso a arrecadação responde. Então nós temos um crescimento forte de receita prevista para 2025, o que nos permitiu alocar na lei orçamentária, aprovada aqui em execução, desde o dia 2 de janeiro, pela primeira vez na história, diferentemente do Brasil, que discute hoje, lá se aprova o orçamento, Deus do céu, dia 20 de março sem orçamento, né? Eu acho que as coisas devem ser mais, ter um encaminhamento diferente. Então nós estamos executando bem, conta em dia. E o Paraná, ao longo do tempo, ele tomou empréstimo do BID, do Banco Mundial, do BID, tomou empréstimo da Agência Francesa, do Banco do Brasil, da Caixa, para fazer serviços, obras. E ele tem uma dívida aí em torno de 29 bilhões de reais, de longo prazo, né? Mas tem caixa suficiente para pagar à vista essa dívida, tem, portanto, uma dívida negativa. É uma coisa boa. Nós somos diferentes do que acontece em Goiás, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no meu Rio Grande Amado, ou para São Paulo, que não está numa condição tão fácil assim, corda no pescoço. Então nós conseguimos trazer um padrão de endividamento baixo, negativo hoje. O que é isso? Eu devo tanto, devo 29, tenho 30 e poucos em caixa, se eu quisesse pagar à vista, não vou fazer besteira, pagar à vista, e sobraria aí um bom trocado, uma grana grande. O que nos permite, assim, com essa arrecadação, com essa poupança, também fruto da venda da Copel. O Paraná vendeu a Copel. Não é brincadeira. O Paraná tornou a Copel uma corporation, senão perderia simplesmente as 3 principais usinas. Foz do Areia, Segredo e outra, Caxias, sei lá, né? Perderia para os chineses, perderia para os franceses, né? Então foi feita uma corporation, uma forma diferente de organização empresarial, para exatamente não ter que concorrer no mercado, disputar no mercado. Essa parceria permitiu renovar por longo tempo, né, a concessão dessas novas, dessas velhas e antigas e boas usinas hidrelétricas. Enfim, nós estamos com as finanças em dia, pagando em dia, com um ótimo ritmo de investimento. Aliás, 2024 foi pródigo, o maior investimento nominal da história, mais de 6,4 bilhões.
Orçamento 25, ele prevê minimamente 6,3, 6,4 bilhões em investimento. Por que investimento, Carlos, Rafa e Beatriz? Porque investimento tem a pretensão de mudar a vida das pessoas para melhor. Construir uma base econômica um pouco mais consistente, especialmente no que toca aos nossos defeitos históricos de infraestrutura, mas também na área de saúde, na área de educação e na área de agricultura e todas as frentes que nós temos aí na vida humana. Agora, secretário, como é que o senhor avalia essa decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros, agora chegando a 14%? O senhor falou do momento econômico do Paraná, esse sentimento de animação aí das indústrias. O senhor teme que esse aumento dos juros freie um pouco a economia, especialmente aqui no Paraná? Eu quero só complementar a pergunta, porque além do cenário nacional, que a gente tem a questão da inflação, taxa de juros, também existem impactos para o Paraná possíveis aí em relação à política protecionista de um parceiro comercial importante, que é os Estados Unidos. Vamos lá. Política monetária é para isso, é para combater a inflação. A inflação é real, a inflação existe, a inflação está fora da meta, fora de controle. Se bobear, volta lá aos 2013, 2014 do governo Dilma, se bobear. Se franchar o garrão, volta. Então, assim, o embate ideológico não pode predominar sobre isso. Nós temos que, exatamente, o Banco Central tem o seu papel. Ele existe para isso, o guardião da moeda. E a moeda se protege sem inflação, com inflação mínima. Então, elevar a taxa de juros é uma medida correta, né? E vai aumentar de novo daqui a 45 dias, maio, né? As 8 reuniões do Copom por ano. Tem que fazer o efeito, só que o efeito é retardado, o efeito é daqui a um ano, que acontece que volta para um padrão, quem sabe daqui a um ano, se tudo correr bem, e se houver o freio no gasto à toa que se faz em Brasília, né? Talvez tenhamos uma inflação um pouco mais comportada, arrumando de novo lá para o centro da meta, jamais, 3% a meta, né? Mas assim, quem sabe o teto, né? Perto da meta. É uma medida correta, só que isso, olha, afeta a dívida pública, ela vai para os 80%, um ponto percentual são bilhões de reais de acréscimo da dívida pública, isso é ruim, isso faz o dólar ficar oscilante, tira a capacidade de previsão das empresas. O próprio governo federal tomou uma medida aí, encaminhou ao Congresso essa semana, que nos afeta drasticamente, nós estamos calculando, é claro que é importante aliviar o imposto de renda das pessoas, R$2.000 nunca foi renda forte para ninguém, R$5.000, R$7.000 no limite, mas isso subtrai dos estados uma grana desgraçada, né? O imposto de renda que a gente desconta de todos os servidores públicos é a receita dos estados, então provavelmente o Paraná venha a perder capacidade de investimento por perder R$1 bilhão. A medida correta, sim, aliviar o imposto, que a renda é muito baixa e a gente cobra imposto sobre renda quase que inexistente, mas isso nos afeta drasticamente também. Todos os estados da federação terão essa perda importante de receita, num duplo sentido. Eu deixo de arrecadar e pago liquidamente mais no contra-cheque. Então nós temos um efeito aí que pode afetar a longo prazo. Se bem que nós estamos com esse colchão da venda da Copel, colchão da venda da Compagás. A safra deve trazer um resultado. A safra está maior, a safra tem algum nível de perda, a gente perdeu um pouco, mas está com um nível razoável, talvez tenhamos uma safra cheia, está acabando de colher a soja, o milho de primeira safra, o milho de segunda safra está a campo, né? Tomara que venha cheio também. Então nós temos assim uma economia que está crescendo, a taxa de juros elevada, a Selic alta, ela inibe investimento. Ninguém é maluco de pegar, construir uma fábrica pagando 15, 18 de juro por cento ao ano. Isso a conta não fecha. É melhor ficar jogando dominó e bocha, né, embaixo de uma sombra. Ou colocar o dinheiro fora, né? Isso, é uma coisa difícil, mas tem essa possibilidade de espantar dinheiro, mandar dinheiro de volta para o mundo, porque fica muito instável, ainda mais agora com a política de sobretaxar 2 vezes dividendos, né? Dividendos de empresa, né? Uma coisa meio fora da casinha, porque esse dinheiro já sai tributado das empresas. É uma bitributação, né? Então nós estamos num ambiente assim muito hostil do ponto de vista da nossa economia, muito instável, todo mundo querendo se acertar politicamente, e o que é ruim para a economia. Economia é uma coisa quase que matemática, né? Você faz as coisas acontecer, é ciência social, claro, depende do comportamento humano, mas assim, nós temos muita dificuldade de trazer uma estabilidade a longo prazo de tal forma que nós precisemos
precisamos achar um jeito de voltar a crescer mais forte no Brasil. Presos na armadilha da renda média, ou seja, condenado a ficar pobre o resto da vida, não aproveitando aí o fim do bônus demográfico que temos ainda, e está mostrando claramente que esse nível de baixa desocupação está forçando as empresas ou automatizarem mais, serem mais tecnológicas, né? Ou ter que canibalizar, roubar alguém aqui da Jovem Pan para botar em outra rádio, porque pagando um pouco mais, porque as coisas não vão fechar, a conta não fecha. Secretário de Estado da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, ao vivo conosco aqui na Jovem Pan, mas só resgatando aquilo que a Rafaela Moron te perguntou sobre a questão das decisões do governo norte-americano, né, Rafa? A gente tem, por exemplo, a indústria madeireira aqui no Paraná, que deve ter um impacto mais significativo, federações, inclusive instituições aqui da sociedade já tentando se mobilizar, organizar diretamente lá com os Estados Unidos, com os consumidores da madeira paranaense. Talvez a indústria do aço não sofra tanto. A indústria da madeira, nós somos o melhor arranjo de madeira do Brasil, Paraná. Emprega muita gente, fábricas modernas e tem mais investimento forte de vulto chegando aqui nesse setor. Porque a gente vai do cavaco para a energia, madeira serrada bruta, que vai muito para os Estados Unidos, né? Placas de todo tipo, MDF, MDP, painéis, lâminas, papel e celulose. Completa a cadeia, nós temos aqui um setor dinâmico, o melhor do Brasil, maior maciço de pinos, um grande maciço de eucalipto, fibra curta, fábrica de papel cartão que abastece o mundo. Os rompantes do Trump, né? Um dia vai, outro volta, vai e volta, isso cria instabilidade. Claro que a sobretaxa nos exige também jogar jogo, mas também pode fortalecer o nosso comércio, né? Aumentando a nossa dependência para a Ásia, né? Para o Oriente Médio, para a China especialmente. Isso pode forçar um pouco a barra da gente. A nossa relação com os Estados Unidos é quase equilibrada, 40 e poucos bilhões de dólares de fluxo, né, entre as partes, mas é ruim, qualquer medida assim, eu não gostei de ti, hoje eu vou acordar, vou taxar, vou me proteger, isso vem contra todo aquele conjunto de regras que vem sendo construído desde o Acordo de Marrakech, né? Vocês nem eram nascidos ainda. Depois passando pelo Acordo Geral de Tarifas de Comércio, que criou a Organização Mundial do Comércio, que é uma forma de a gente assim, olha, vamos tirar barreiras tão artificiais, né, de comércio, vamos estabelecer um fluxo mais natural. Houve a globalização e agora me parece que há um certo contracionismo. Vamos nos fechar, vamos gerar oportunidades aqui dentro. Até que ponto os americanos terão capacidade de se abastecer? Até que ponto não terá mais inflação nos Estados Unidos? O tempo dirá. A medida protecionista é ruim. É claro que pontualmente você pode fechar teu país para... Mas o Brasil é um país absolutamente fechado para o mundo. O Paraná é um pouco mais aberto que o Brasil. Países que eram muito fechados, autônomos em tudo, né? Quanto tempo nós levamos para abrir aqui para TIC, né? Para produzir, queríamos produzir aqui do velho Matias Maquilini, da Sharp, aqui, semicondutores, quebramos, não acompanhamos o ritmo do mundo. Sim. Então, o Brasil precisava, a Coreia do Sul, muito mais pobre que a gente, investiu em educação forte, investiu em tecnologia e hoje é um país de referência. Então, um certo grau de abertura, mesmo que haja um certo sofrimento no nível de emprego, no nível de atividade econômica, fará um bem danado ao Brasil, assim. Mas no curto prazo a gente não sabe até que ponto, né, o Trump vai cumprir as palavras, seja na guerra Rússia-Ucrânia, seja lá na faixa de Gaza, seja na política com o México ou com os Estados Unidos, ele vai e volta, mas sim, protecionismo sempre é ruim porque acaba... escondendo as tuas ineficiências, tá? Agora, de alguma forma. Eu não posso perder a oportunidade. O secretário, o senhor participou das últimas eleições nos bastidores, sempre coordenando campanhas, desde a época do ex-governador Beto Richa, passando pelo governador Ratinho Júnior, e no Centro Cívico comenta-se aí que o senhor talvez possa colocar o nome à disposição, talvez para disputar o governo ou uma vice. Norberto Ortigara é candidato a algum cargo eletivo em 2026? Norberto Ortigara fará 70 anos, porque essa cara de piá agora em 8 de junho, né? E não quer ir para casa, tenho pique, disposição, conhecimento, tenho, enfim, contribuição de continuar contribuindo ao Estado que me acolheu há 51 anos atrás, onde fiz minha vida, onde criei meus filhos, onde trabalho
bastante, há muitas décadas, onde, enfim, fiz minha carreira técnica na agricultura durante 46 anos e pouco, estou na fazenda com muito orgulho. Eu não tenho essas vaidades políticas. Eu sempre digo assim, Carlos, assim, todos aqueles que preenchem requisito da lei, e claro que é pouco isso, alteridade, etc., pode ter a pretensão o desejo legítimo de querer governar teu estado, tua cidade, etc. Mas não tenho nenhuma vaidade, minha vaidade é zero, absolutamente zero, né? Eu sei meu lugar, eu sei que posso contribuir, tenho conhecimento, modéstia à parte, conheço o Paraná de cabo a rabo, de A a Z, todos os municípios, centenas de comunidades rurais, conheço um pouco da dinâmica da nossa economia, da nossa sociedade, mas a gente integra movimentos políticos, né, um pouco mais sensatos, sem muito radicalismo, e se o cavalo passar encilhado, eu monto nele, porque também gosto do sítio, eu monto o cavalo, eu toco o gado, né, não é o gado aqui humano, mas assim, o gado real, lá no potreiro, na invernada, na fazenda, mas assim, a gente está aí à disposição para contribuir. Eu sei que tem muitos pretendentes, todo mundo quer. Eu sempre procuro trabalhar, construir aquele que possa, no seu tempo, contribuir mais para o desenvolvimento do Paraná. Se houver alguma chance, por que não? Todos nós queremos, mas, repito, Carlos, não sofro dessas vaidades assim, ou sou eu, o mundo acaba. Sim. Esse tipo de coisa não passa na minha cabeça. Se houver a oportunidade, obviamente que eu integro um movimento político, se puder, eu vou contribuir, sim, com certeza. E bem rapidamente, nosso tempo já está estourando. Qual que é a avaliação do senhor da possível indicação de Márcio Nunes para a Secretaria de Agricultura? O senhor que lá permaneceu por tantos anos, eu fui ver ontem, o senhor tem mais tempo de Secretaria de Agricultura que eu tenho de vida, uma dedicação à Secretaria de Agricultura. Qual que é a avaliação do senhor, do Márcio Nunes, desse nome para a Secretaria? Márcio Nunes é um engenheiro agrônomo, formado em Bandeirantes, e começou a sua carreira como agricultor na região de Campo Mourão, onde tem produção rural. O irmão dele também. Ele foi meu chefe regional, do núcleo regional da SEAB, lá em Campo Mourão, lá há muito tempo, lá no governo. Depois ele veio participar aqui do governo Lerner, na função de diretor administrativo da então Imater, hoje IDR, né? Depois ele se candidatou, foi deputado, né? Foi secretário de Estado do Meio Ambiente, foi secretário de Estado do Turismo, até hoje. E até onde sei, pode ser que venha a ser secretário da Agricultura a partir dessa semana que... Ele conhece a realidade, conhece um pouco, tem ambiente, é uma questão de... Eu sempre digo assim, administrar não é difícil, né? Basta entender o comportamento das pessoas, formar um bom time, porque... Quem está na carreira de gestão pública, assim, troca um pouco o palavreado. Claro que você não pode entrar cru, mas não é o caso dele, que vem com essa formação desde lá os bancos escolares e como agricultor, e é sensível com essa realidade. Nesse movimento político que o nosso governador Ratinho está fazendo, né, obviamente pensando também em futuro, pensando em acolher bons gestores municipais para compor o seu quadro secretariado, né, ele provavelmente seja deslocado da área de turismo para a agricultura, abrindo espaço para outros atores importantes. Tomara que dê certo, tomara que conduza bem a equipe, provavelmente haverá uma certa acomodação, o mesmo time que continua tocando junto com ele. E é um mandato curto, porque o Márcio Nunes é candidato a deputado de novo, né? No dia 4 de abril do ano que vem terá que cair fora para ser candidato a deputado, se assim quiser. Então, tomara que faça um bom serviço lá na agricultura. Secretário, a gente já passou aqui todo o tempo que a gente tem no jornal, mas eu preciso registrar a participação da nossa audiência, que está aqui mandando muita mensagem, falando a respeito do IPVA e do ICMS. É o assunto que dói no povo do consumidor, que dói ali no bolso do consumidor, no ouvinte. E aí a gente sabe que o estado do Paraná já até isentou, né, as motocicletas até 170 cilindradas. É uma medida que beneficiou mais de 730 mil paranaenses. 770 mil. Tem gente reclamando ainda da alta do imposto do IPVA, do valor alto frente a outros estados, como o comparativo com Santa Catarina, que não sempre aparece aqui, e o ICMS. A arrecadação do estado vai bem, muitas vezes as pessoas se sentem responsáveis por isso. Perguntando se dá para baixar. Quer que eu responda? IPVA, de fato, o Paraná lá atrás adotou uma alíquota de 3,5%, ela é cara, muito mais que os Catarina cobram, né? Nós até estudamos fazer, mas assim,
metade é dos municípios, tá? Então a gente fica só com metade disso. Houve um movimento importante, sensível, de reduzir, de entender que nós temos aí centenas de milhares de pessoas que todo dia trabalham em cima de uma moto, entregando comida, entregando remédio, enfim, os motoboys aí foram isentados. 400 e poucos reais de média ajuda eles a comer melhor, a vestir melhor. ICMS, nós de fato fizemos um movimento para aumentar o nosso modal para 19,5%. Por que isso? Por quê? Porque nós estamos no tempo de construção da média. A partir de 2033, quando entrar em vigor o novo imposto IBS, Imposto IBS e Serviços, soma de ICMS e ISS, a nossa participação no bolo será de acordo com a nossa arrecadação média entre 2019 e 2026. Se eu afrouxar essa média, eu vou continuar mandando por 50, 70 anos mais dinheiro para o norte e nordeste do Brasil. Nós temos um pacto federativo, a gente manda muito dinheiro e recebe pouco, e eu não quero aumentar essa conta protegendo a economia do Paraná. Se houver espaço, a gente muda o modal, mas por enquanto, na construção da média, nós temos que proteger a economia do Paraná. Dói um pouco, a gente concede benefícios, a gente entende setores menos competitivos, a gente renovamos todos os benefícios e incentivos fiscais até dia 31 de dezembro de 2028, prazo limite, quando acaba a guerra fiscal no Brasil. Então nós temos assim, essa visão, proteger as finanças do Paraná até que entre em vigor o novo imposto. Cada real que eu deixo de arrecadar significa 7 que eu vou perder se eu bobear, né? Então, eu pago imposto todo dia quando compro qualquer coisa, nós todos pagamos, dói um pouco, mas se houver espaço aí, a gente pode até rever essa política de reposicionar o nosso modal, quem sabe paritariamente com os gaúchos, Catarina, Paulista, etc., que tem uma alíquota modal de 17%. E especialmente sobre o IPVA? O IPVA no curto prazo sem chance de mudar, né? Nós temos... vem a IPVA sobre embarcações e sobre aeronaves. Vem mesmo? Vem, é uma determinação, uma lei complementar federal, uma determinação federal, é um tempo de adaptação, né? O que não tem por enquanto é base, como quem é o dono, onde mora, tem cota no avião, onde está registrado o barco, qual é o cadastro. Nos automóveis usados, a gente usa a FIP lá como uma referência nesse tipo de embarcação aeronave, que é justo que pague alguma coisa, né? Lá na frente tentamos implantar isso em 2025, não deu certo, pois exatamente porque não temos essa base, dizer assim, quanto vale um avião que trocou a turbina? Não sei. Secretário, não sei, tá bom? Desculpa te interromper, eu vou levar bronca da rede hoje, agora já são 8 horas e 7 minutos. Muito obrigado.